Hoje eu vou falar sobre um assunto que infelizmente é um assunto que a gente sabe que todo mundo um dia vai ter que lidar, que vai ter que infelizmente aprender a conviver, e um assunto que infelizmente é constante em nossas vidas, que é o luto. Recentemente perdi a minha avó, nesse último domingo, desse mês de outubro de 2025, e foi uma experiência terrível, 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 porque eu sempre fui, na verdade nunca fui muito colado na minha avó, mas de uns 2, 3 anos pra cá eu me tornei bem colado nela. Eu sempre ia visitar a minha avó, pelo menos uma vez na semana na casa dela, e recentemente, faz uns 3 meses pra cá, eu comecei a perceber que a perna da minha avó estava muito inchada, e parecia que ela tinha elefantíase. E ela não conseguia andar direito, ela parecia bem cansada, constantemente caía, e no geral ela parecia uma pessoa totalmente distinta do que ela sempre foi, né? Minha avó era casada com um homem, o meu avô, que morreu há mais de 10 anos, e eles tinham um relacionamento muito difícil, muito conturbado, muito tóxico. Tanto é que era assim que eles brigavam constantemente, e quando minha avó ia dormir, minha avó ficava fumando, e fez a minha avó desenvolver problemas pulmonares, né? Fez ela desenvolver bronquite. Esses problemas afetaram inclusive ela no final da vida dela. Mas enfim, os últimos 6 meses de vida dela, que nem eu disse, minha avó começou a ter muitos problemas de saúde, né? Cair muito. Eu percebi que ela estava começando a ficar meio surda, a perna dela inchava, ela estava se sentindo mais cansada, enfim, esse tipo de coisa. Só que nos últimos 2 meses da vida dela, começou a ficar muito gripada. E era uma gripe que não curava mesmo. Ela teve que começar até inclusive a fazer fisioterapia para tentar tirar o catarro do pulmão dela, mas não funcionou. E ela constantemente ia pro hospital e tal, para poder ver o que era aquilo que ela estava enfrentando. Só que chegou um determinado ponto, né, que era o último mês de vida dela, que ela começou a ficar fraca a ponto dela sequer conseguir colocar roupa, se vestir e fazer a higiene própria dela. Meus parentes ficaram muito preocupados e começaram a levar ela para o hospital. Ela foi levada no hospital e lá ela ficou internada na enfermaria, onde ela ficou internada por aproximadamente 2 semanas. Lá no hospital ela foi muito bem tratada, né, profissionais eram muito bons e tal. Só que ela, primeiro, né, não era a casa dela, se sentia desconfortável como qualquer pessoa sentiria, e ela começou a gradualmente piorar. Tanto é que ela foi pro CTI, porque parecia que tinha alguma coisa de errado nela. Depois a gente descobriu que ela teve uma insuficiência cardíaca, ou seja, o coração dela não funcionava de forma normal. Isso preocupou todo mundo, que é uma coisa gravíssima, que o único jeito de corrigir isso, pelo menos que eu entendi, era através de cirurgia, ou seja, substituindo o coração, ou se não através de ponte de safena, alguma coisa do tipo, né? Ou no caso dela, sim, a medicação, porque ela não ia conseguir sobreviver a uma cirurgia desse tipo. Todo mundo tinha ficado maluco com a notícia, todo mundo não acreditou que minha avó estava nessa situação, que ela estava prestes a provavelmente morrer mesmo, que é uma situação muito delicada, a idade avançada dela não permitiria fazer cirurgia, ela não estava realmente forte o suficiente para aguentar qualquer tipo de procedimento mais, vamos dizer assim, invasivo. Então todo mundo ficou maluco. A gente teve um lampejo de esperança, foi quando ela saiu do CTI e ela voltou de novo para a enfermaria. A gente pensou que talvez ela teria uma sobrevida através da medicação, a gente ia conseguir fazer ela ficar mais um tempo com a gente, só que não foi isso que aconteceu. Infelizmente a minha avó teve uma piora repentina, ela de repente não conseguia mais acordar, ela ficava só parada, né? Ela ficava, vamos dizer assim, eu não sei se é bem esse o termo médico, mas ela ficou em estado vegetativo, ela não acordava, ficava só com o olho fechado, fazia as necessidades na roupa, enfim, não se movia, não respondia, e acabou que de repente ela morreu, né? Foi terrível, foi assim, o pior dia do ano, sem sombra de dúvida, um dos piores dias da minha vida, porque eu considerava minha avó minha mãe. O vazio que ela deixa, o vazio que não tem como expressar, né? Que é justamente esse o intuito desse vídeo, a falta de palavras para expressar o que é luto. Luto para mim é uma palavra que não tem jeito de expressar, nem através de dicionário, nem através de palavras, nem através de ações. É uma sensação muito única de cada pessoa, né? Cada pessoa tem a sua própria sensação de que é atravessar pelo luto. A minha sensação é terrível, destruidora. Eu tô muito chateado toda vez que eu vou na casa dela, eu lembro dela, dá vontade de chorar. Às vezes eu passo no supermercado, que eu já fui com ela, dá vontade de chorar. Eu olho para as roupas que ela me deu, dá vontade de chorar. Tudo isso são coisas que dá vontade de chorar, infelizmente, né? E eu sou neto, imagina os filhos dela que estavam diretamente ligados a ela quase que o tempo inteiro. Pelo que eu saiba, ninguém tá se sentindo bem, obviamente, com a situação, só que tem pessoas que se deram melhor, né, diga assim, conseguiram absorver
esse tipo de situação é melhor e outras nem tanto, né? Mas infelizmente é parte do processo, né? Passar por tudo isso aí. Só que o que eu quero dizer com isso tudo? O luto ensina muitas coisas pra gente, né? Uma dessas coisas que eu percebi é que ninguém é imortal. Eu pensava que minha avó seria imortal, de verdade. Porque minha avó, ela tava com 90 anos, tava super lúcida, super falando bem, ela brincava com a gente tudo. Ela tinha a mobilidade reduzida e tal, mas ela era uma pessoa que estava super ativa dentro das limitações dela. E no geral eu pensava que ela era imortal. Eu pensava que ela ia logo atingir os 100 anos de idade e que a gente ia poder aproveitar minha avó por muito tempo ainda. Só que infelizmente isso não era verdade. Então assim que eu quero dizer, gente. Por mais que pareça óbvio falar que ninguém é imortal, é importante a gente sempre repisar isso aí, porque ninguém é imortal de verdade, sabe? Todo dia, e todo mundo sabe que um dia todo mundo vai morrer. A questão é como, quando e como isso vai marcar nossas vidas, porque a morte da minha avó marcou minha vida de uma forma que não tem nem como expressar, que nem eu falei, né, através do luto. Né, uma sensação assim, péssima, péssima mesmo, não desejo isso pra ninguém, mas infelizmente todo mundo vai ter que passar por isso. A outra coisa que é bom a gente lembrar é o seguinte: aproveitem as pessoas enquanto as pessoas estão vivas. Não vai criar inimizade, criar problema, coisa mesquinha não. Isso é coisa de idiota, de retardado, a gente só vai se ferrar por causa disso. Não faço não. Aproveite as pessoas enquanto elas estão vivas. Sei lá, dê o melhor que você tem pra uma pessoa que você gosta, que você ama, enfim, que seja, se sua mãe, seu pai, enfim, uma pessoa que você gosta, querendo comer uma coisa, compra essa coisa pra ela, porque é simples, sabe, assim, um pouco de dia que você gasta, que depois você recupera, que vai deixar essa pessoa super feliz, vai fazer o dia dela. E como essa pessoa vai ficar realizada pela ação que você teve, você, no futuro, quando essa pessoa morrer ou quando tiver algum problema, você nunca vai sentir remorso por não ter feito essa coisa pra ela. Porque uma das coisas que eu sinto atualmente com minha avó é o remorso por não ter feito certas coisas com ela. Por exemplo, eu prometi pra minha avó que eu ia tomar açaí com ela, prometi pra minha avó que eu ia comprar um queijo e comer junto com ela, eu prometi pra minha avó que eu iria comer com ela alguma comida gostosa que somente eu iria fazer pra ela, sabe, apesar de eu não saber cozinhar. Só que eu não posso fazer mais isso, e uma das coisas que mais me destrói é saber que eu nunca mais vou poder ver minha avó. E isso é uma coisa que, novamente, não tem jeito de eu explicar em palavras. É uma sensação muito única e triste, infelizmente. Por fim, gente, a gente tem que lembrar que a gente é fruto daquilo que a gente faz, não daquilo que a gente fala. Então, quando a pessoa morrer, quando o nosso querido morrer, infelizmente a gente vai poder só se basear naquilo que a gente realmente fez. Porque tudo aquilo que a gente falou já era, vai se extinguir na história. Então, se a gente tiver feito mal, tiver sacaneado essa pessoa, tiver ferrado essa pessoa de qualquer maneira, o negócio que a gente vai conseguir lembrar vai ser do remorso. E remorso mata, destrói. E nem agora eu tô destruído, né? Porque, infelizmente, eu não vou conseguir completar nem fazer tudo que eu queria com minha avó, né? E agora a única coisa que me resta é sentir saudade e poder contar com a memória dela na minha cabeça, né? Então, por isso que eu digo pra vocês, gente, aproveitem o máximo que vocês podem com as pessoas que vocês gostam, aproveitem o máximo que vocês puderem com essa pessoa, né? Falando palavras bonitas, sendo amigo, enfim, que seja, porque quando a pessoa morre, não tem mais jeito do que fazer não, enfim, né? O que fica é a tristeza, gente. Obrigado por ter me ouvido, espero que vocês tenham gostado, se inscreva se tiver gostado, deixe seu comentário com sua opinião, se vocês passaram por uma história semelhante, e é isso, né? Chegamos mais um dia. Obrigado, Bob.